Vamos construir um pouco mais agora a luta brasileira contra a corrupção. Com enorme satisfação, eu tenho na linha o procurador Deltan Martinazzo Dallagnol. Doutor Deltan, bom dia. Opa, bom dia, Milton Neves. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. E eu estou sabendo, é claro, como o Brasil todo, que o senhor também é de Pato Branco, né? Isso, exatamente. A terra do Alexandre Pato, do Rogério Ceni. A cidade está exultante com esse trio. Rapaz, aqui no sul agora, esse inverno tá puxado, viu? Agora, eu vou dizer, toda entrevista que o senhor dá, o entrevistador ou a entrevistadora, eles erram o teu nome. Eu não vou errar, não, viu? É Deltan Martinazzo Dallagnol. Olha só, caramba. Eu treinei uma semana, viu? Desde que o Pedro Minga, meu médico e teu amigo ele de Curitiba, ele é médico do Ciro Libanão, do Einstein aqui em São Paulo, em Alphaville, a gente fala muito do senhor e tal. Aliás, chamou ele é um querido. Ele gosta muito de você também, as esposas são amigas também em Curitiba, né? Isso mesmo. Agora, mas é um nome difícil, viu? Acho que é o primeiro mesmo que está acertando. Sabe o que eu tenho falado aqui? E ele ouviu e deu risada. Eu falei assim, Deltan Dallagnol. Esse grande homem público brasileiro, ele tem nome de remédio. Aliás, os laboratórios brasileiros deviam lançar o comprimido Deltan e o comprimido Dallagnol. O Deltan, o comprimido, aí o político chega lá na farmácia e fala assim, ó, eu quero um comprimido Deltan. Para que serve mesmo? É para político não roubar. E escuta, eu quero um comprimido Dallagnol. Para que serve mesmo? É para político devolver o que roubou. Já que o senhor tem nome de remédio, o senhor devia lançar esses dois comprimidos, viu? Olha, acho que a gente vai lançar um pacotinho que vai chamar 10 medidas contra a corrupção. Então. Esse vai ter 10 pílulas ali fatais, viu? Então, porque a minha vida é marcada pelo número 10. Antes do Pelé, o número 5 era, o Cláudio Karsug, o mestre, sempre fala, o número 5 era o mais importante número dos jogadores de futebol. Depois do Pelé passou a ser o 10. O bom do time usa o 10. O 10 virou uma obsessão na sua vida contra a corrupção, né? Explique para nós. É verdade. Essa ideia das 10 medidas contra a corrupção surgiu quando eu voltei de Harvard, quando eu conheci um sistema de justiça criminal que funciona muito melhor do que o nosso. Porque o nosso sistema ele é uma piada, né? Ele produz impunidade a todo tempo em relação à corrupção, em relação a corruptos, corruptores. Aquela ideia que o brasileiro tem de que tudo acaba em pizza, em relação à corrupção, isso é plena verdade. Nós temos dificuldade de imaginar pessoas que foram processadas da primeira à última instância na justiça criminal e estão cumprindo pena na prisão por corrupção. Isso não acontece simplesmente, é uma ilusão. Se acontece, acontece só na cabeça das pessoas, não na realidade. Então, quando eu voltei de Harvard, com a ideia de buscar construir um sistema melhor, nós pensamos em 10 medidas, 10 propostas que pudessem alterar essa realidade. A ideia do 10 foi uma estratégia de marketing mesmo, para tornar simples isso para as pessoas, para que as pessoas tivessem uma ideia concreta de 10 assuntos que vão contribuir com um país melhor. Quais são elas, de forma resumida, as 10 medidas contra a corrupção? Olha, a gente poderia resumir elas em 3 eixos centrais. O primeiro eixo central é preventivo, evitar que a corrupção aconteça. Isso vai envolver, inclusive, campanhas de marketing de massa para curar a corrupção com conscientização, vai envolver programas e pesquisas em escolas e universidades e assim por diante. O segundo eixo é um eixo de punição. É um eixo que busca trazer uma punição adequada contra os corruptos e corruptores e fazer com que ela saia do papel, fechando essas brechas na lei por onde todo mundo escapa hoje. O terceiro eixo central é conseguir, por meio de instrumentos novos, recomendados internacionalmente, a recuperação do dinheiro desviado dos cofres públicos. Então, é um pacote que atua em diversas frentes para fazer com que a pessoa queira ficar longe da corrupção. Quando a pessoa faz um balanço de custos e benefícios da corrupção, a corrupção tem que ser um crime de alto risco. A pessoa tem que querer ficar longe porque não vale a pena praticar corrupção. Hoje é o contrário. Hoje vale a pena praticar corrupção. Ô doutor, as denúncias que vocês da República de Curitiba, que Lula consagrou, vocês chegam às denúncias, prisões e tal, e fica aí, 500 milhões de dólares fulano roubou, 700 milhões de dólares fulano roubou, 300 milhões de dólares fulano... Entra no ouvido e sai do outro em relação ao povo, o povão que está apaixonado pelo trabalho da dupla Deltan e Moro.
Mas quando vem aí uma informação de algo mais pouquinho, né, como derrubou o Collor, não, porque olha, estão pagando a conta de luz, de água, de telefone, aquilo que a população toda tem que pagar todo mês, aí a população se revolta. Por que a população não fica tão ligada quando se fala em 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 700 milhões de dólares? A indignação não é tão grande quanto as contas pequenas roubadas. Olha, isso é uma coisa que me intriga, Milton Neves. Hoje acho que as pessoas, depois de verem tanto escândalo de corrupção, elas acabam ficando, de certo modo, insensíveis. É como, por vezes, o médico que vê tanto sangue, que chega uma hora que ele não se toca mais, não é mais tocado, não fica mais sensível ao ver sangue. Então, esse é um receio que nós temos, porque é a indignação que leva à transformação. E esse é um momento único na nossa história que, se nós não aproveitarmos, pode ser que ele não venha novamente. Nós temos um momento em que esse caso Lava Jato, que é um pouco curva, é uma exceção e não a regra, e não vai mudar o nosso país sozinho, ele traz uma esperança que nos faz acreditar que agora sim é possível a gente ir adiante, a gente transformar. Agora, se as pessoas não mantiverem essa indignação, isso não vai acontecer. Veja que depois de 2 anos, não teve nenhuma mudança no sistema que favorece a corrupção no Brasil. Nós temos duas causas centrais hoje da corrupção. A primeira é a impunidade, um sistema de justiça criminal que não funciona pro degrau de cima da sociedade, que não funciona para pessoas de elite econômica e política. E nós temos, além disso, um sistema político cheio de falhas, que é, nas palavras de um colega nosso, criminógeno. Ele facilita, ele propicia a corrupção. Nós precisamos alterar esses 2 sistemas. E mais de 2 anos depois da Lava Jato, a gente não teve nada disso. Nós precisamos incentivar o Congresso Nacional, os governantes, para que essas mudanças venham. Se a gente não quiser ter novas lava-jatos daqui a 5, 10 anos. E as suas 10 medidas contra a corrupção serão analisadas aí pela Comissão Especial do Congresso após o recesso, mas ontem já publicou nas redes sociais o Renan Calheiros, presidente do Senado, com palavras veladas, cuidadas, né? Com muito cuidado e tal, mas não são palavras pró-Lava Jato e suas delações. E aí? Olha, nós vemos iniciativas individuais contra a Lava Jato no Congresso, de modo geral. Não vou falar de um caso A ou caso B, mas nós vemos tentativas de reação por pessoas que se sentem ameaçadas pela Lava Jato. Nós vimos isso acontecer na Itália com a Operação Mãos Limpas. Só que lá, esse sistema corrupto conseguiu reagir e hoje é mais difícil combater corrupção do que antes da Operação Mãos Limpas. A gente não pode cometer o mesmo erro que aconteceu na Itália. A gente tem que fazer avanços e não reações contra a corrupção. Nós temos que avançar para que a corrupção se torne mais difícil. Existem sim essas iniciativas individuais de alguns parlamentares contra a investigação da corrupção, contra a Lava Jato, mas eu ainda sou otimista. Olhando o todo do parlamento, do Congresso Nacional, eu vejo isso como uma minoria. Basta nós vermos que existem mais de 230 deputados e senadores que formaram uma frente parlamentar para a aprovação das 10 medidas contra a corrupção. E isso é uma pauta positiva para o Congresso. O Congresso hoje está sofrendo uma crise de credibilidade jamais vista. E a aprovação de medidas contra a corrupção, para que esses escândalos não voltem a se repetir, é algo que pode restabelecer um pouco, pelo menos, da confiança da sociedade no Congresso. Mas o jornalismo brasileiro está realmente do lado da Lava Jato? Ou o senhor tem restrição parcialmente neste ou naquele veículo? Olha, eu tenho percebido na imprensa o mesmo que eu tenho percebido na sociedade. As pessoas querem mudança, as pessoas querem um Brasil melhor para nós, para as futuras gerações, para os nossos filhos. O jornalista é, acima de tudo, um brasileiro, um cidadão, assim como cada ouvinte que está nos acompanhando. Todos nós queremos um país melhor. Todo jornalista que eu conheço tem estudado essas medidas contra a corrupção, tem estudado a Lava Jato, tem conhecido ela mais a fundo e tem apoiado, porque vê que é um trabalho sério, técnico, imparcial, apartidário. É claro que, por vezes, em algumas mídias específicas, você vê alguns ataques infundados. Agora, isso muitas vezes decorre de uma ligação que aquelas mídias, especialmente no passado, no governo anterior, tinham do governo, eram patrocinadas pelo governo. Agora, no grande jornalismo, a grande imprensa que conhece o caso, que acompanha, que estuda, que olha os autos dos processos, tem uma grande confiança no trabalho feito na Lava Jato.
Doutor Deltan, no almoço de família ontem, um filho meu voltando de Nova York e a família do outro voltando de Miami, a gente começou a conversar, porque eu tinha a expectativa de ter a honra de entrevistar o senhor hoje. Eles mesmo falaram, olha, o que você tem que falar para o doutor Deltan é o seguinte, lá nos Estados Unidos, que é o principal país do planeta, o presidente dos Estados Unidos é o político mais importante do mundo, então a discussão lá de Trump e Hillary é se a Hillary ela usou ou não o e-mail dela particular e tal. Foi absolvida já, aquele negócio todo, mas isso aí, esse e-mail dela, que ela usou o e-mail dela e do governo enquanto secretária de Estado, é um beijinho na testa. Aqui no Brasil nós temos estupros para tudo quanto é lado. Olha a diferença da política americana. Não se fala nada de Obama, mas nada, absolutamente nada de Obama em 8 anos. E aqui no Brasil é uma vergonha. Nós temos um sistema apodrecido, um sistema político apodrecido, cheio de falhas, e nós precisamos mudar isso. Se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos poder dizer com a boca cheia que pessoas que estão lá no parlamento nos representam efetivamente, que buscam um país melhor, que estão comprometidos com os interesses da nossa nação, nós precisamos dessas mudanças estruturais. Nós precisamos que o sistema hoje favoreça o bom trabalho. Agora, eu sou contra a demonização da política. Nós não podemos generalizar dizendo que todo político é corrupto, não só porque nós condenamos os bons juntos com os ruins, mas porque nós desestimulamos que os bons cidadãos entrem na política. Quando nós queremos é justamente o contrário, que os bons cidadãos entrem na política, que vão para a política. É o que eu defendo também no futebol. Tem muito cartola corrupto, ladrão, ao longo da história do Brasil e no mundo. Mas tem muito dirigente esportivo bom também. Como é covardia dizer que todo político não presta, que todo político é ladrão. Nós temos políticos bons também, né, doutor? Temos sim. Agora, em relação à sua história, eu, por exemplo, lá em Minas Gerais, morei em Curitiba, na sua Curitiba, durante um ano, em 71. Por sinal, passei fome e frio, tentando ser dentista e estudando no curso Bardal. E eu tinha um sonho na vida, o meu espelho era Hélio Ribeiro, da Rádio Bandeirantes, Fiore Gilhote, da Rádio Bandeirantes. Uma curiosidade na sua luta absurdamente determinada contra a corrupção. O senhor se espelhou, o seu ídolo é Eliot Ness ou é o Giovanni Falcone? Ou é o seu berço, ou é sua mãe e o seu pai lá em Pato Branco? Olha, se eu fosse escolher alguém como um modelo de conduta, eu escolheria a narrativa bíblica de Jesus, porque foi alguém que abnegadamente serviu as pessoas. O meu objetivo de entrar na profissão, Milton Neves, desde sempre foi servir a sociedade. Eu lembro que quando eu estudava para entrar no Ministério Público, eu via o Ministério Público como uma oportunidade para servir as pessoas, porque é um órgão que não é vinculado ao Executivo, não é vinculado ao Poder Legislativo, é um órgão independente em que todo mundo segue apenas a Constituição e a sua consciência e que busca servir as pessoas ao seu redor. Eu sempre busquei justiça, que justiça fosse feita em grandes casos, mas, de modo interessante, a minha história é uma história de fracassos no combate à corrupção. E a minha história é apenas uma amostra do que acontece em todo o país. Todos os meus colegas, quando estão trabalhando em casos do colarinho branco, em casos de corrupção, eles são fracassados, porque o sistema não funciona. Nós precisamos mudar isso. Eu fui, de certo modo, teimoso. Eu, em algum momento, decidi mudar de trincheira, ir para Harvard, conhecer um sistema que funciona melhor do que o nosso, e quando voltei para cá, busquei articular a criação dessas 10 medidas. Num primeiro momento, antes da Lava Jato, acabou não dando certo, a gente não tinha os instrumentos adequados, não era o momento certo, mas agora eu acredito que o momento para as mudanças chegou. Ô doutor, eu sou muito amigo, e ele é meu médico, o Pedro Ming, que é filho do grande jornalista Celso Ming, do Estadão, com o qual trabalhei no rádio um bom tempo, torcedor fanático da Ponte Preta, e o filho também, o Pedro Ming, é torcedor da Macaca Campineira. E ele vive entre Curitiba e São Paulo. E outro dia, conversando com ele, no consultório dele lá no Einstein, eu falei, escuta, o teu amigo doutor Deltan, Curitiba é uma cidade pequena, perante São Paulo, perante o Rio de Janeiro. Ele não está embevecido com tanta notoriedade, com tanto respeito do povo, com tanta gratidão do povo, quando ele vai lá no Batel, jantar, almoçar, ou lá no Santa Felicidade, ele falou, sim, ele está embevecido, ou melhor, ele está fanatizado pela luta contra a corrupção. É uma obsessão sua, né? Olha, eu colocaria como
algo com que a gente pode contribuir. A gente está numa posição particular hoje, em que esse caso trouxe visibilidade, como a maior parte das coisas na vida é passageira. Nós sabemos que isso vem e vai como vento. Agora nós queremos aproveitar esse momento de visibilidade do caso, e essa visibilidade que não pertence a nós, para fazer com que ela traga um benefício de volta para a sociedade. Nós queremos aproveitar esse momento para avançar aquilo que a sociedade sempre quis, aquilo com que nós brasileiros sempre sonhamos, mas nem sempre nós tivemos voz para isso. Por isso que agora nós estamos advogando de modo tão forte, nós estamos defendendo de modo tão forte o avanço dessas 10 medidas contra a corrupção e a existência de uma reforma política. Como é a sua vida no dia a dia, no saguão do aeroporto, no avião, no hotel, no restaurante, com a família? Como o povo vê você? Olha, nós temos recebido, de modo muito feliz, o carinho de várias pessoas da população quando algumas pessoas nos reconhecem. Agora, eu vejo tudo isso como uma expressão da identificação que essas pessoas têm com a causa. Não é Deltan, não é Força-Tarefa do caso Lava Jato, não é Sérgio Moro. As pessoas não nos conhecem desde a infância, as pessoas não conhecem as diversas áreas da nossa vida. Elas conhecem, sim, a luta contra a corrupção e os nossos desafios contra algo que é muito maior do que nós. E as pessoas se identificam com isso e buscam a mesma causa. E isso que dá força para a Lava Jato. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, mas é porque a sociedade se identifica com a causa que nós temos tido a força de que nós precisamos para nós avançar, mesmo contra pessoas poderosíssimas econômica e politicamente. Quando do Mensalão, o Joaquim Barbosa, mineiro como eu, ele era alçado pelo povo como o grande candidato à presidência da República. Hoje, o Datafolha na semana publicou os mais votados e Sérgio Moro aparece lá com 8%, mas aparece sem ser candidato. E como tudo na minha vida eu ligo com o futebol, nós já tivemos grandes duplas, Pelé e Tostão, Pelé e Coutinho, Pelé e Pagão, Ronaldo e Romário, tivemos o Rivaldo e Bebeto, etc. E aí no teu Paraná tivemos Tchau Bachai Paquito, tivemos o meu amigo Barcímio Sicupira com o Zé Roberto, que morreu outro dia em Serra Negra. Hoje nós temos uma grande dupla, a dupla Sérgio Deltan ou Moro Dallagnol. O que você acha dessa dupla para a política? Olha, é como num time de futebol. Existe toda uma equipe trabalhando de jogadores, 11 em campo, reservas, técnico, preparador físico, gente que pensa taticamente a equipe, gente que estuda a equipe contra a qual vai se jogar e que busca um treinamento, refletir sobre as melhores posições, a melhor estratégia. Nós temos uma equipe imensa de atores atuando nesse caso. Agora, claro que por circunstâncias do caso, assim como por circunstâncias do futebol, muitas vezes algumas pessoas acabam se tornando símbolos de um time. E eu vejo as nossas posições hoje como símbolos da atuação de um time. E mais, essa representatividade que isso acaba tendo é porque isso simboliza muito mais do que as pessoas. Não são as pessoas, na verdade. Isso simboliza a causa. O que as pessoas olham, quando as pessoas olham Lava Jato, hoje não é um trabalho num caso concreto que está punindo pessoas e dinheiro como nunca aconteceu. O que as pessoas olham é um ideal, é um sonho de um país melhor, é um sonho de um país em que os remédios estejam no posto de saúde porque não foram desviados pela corrupção. É o sonho de um país em que a estrada não tenha buracos, são pessoas porque a corrupção não desviou dinheiro e porque o fiscal não fechou os olhos para aqueles buracos e a estrada foi consertada quando surgem os buracos porque não tem corrupção. É o sonho de um país em que a pobreza é menor porque a corrupção permitiu um desenvolvimento econômico melhor, como mostram os estudos internacionais. Esse é o sonho que as pessoas hoje veem na Lava Jato. E esse é o sonho que faz com que algumas pessoas acabem se tornando, como você colocou, símbolos ou chamando a atenção da sociedade. É um sonho nosso, da sociedade, que está sendo representado aí. Ô, doutor, eu sei que é acreditar em Papai Noel, mas quando um político ladrão, que já político ou executivo de estatal, que meteu no bolso 500, 600, 700 milhões de dólares, um cara desse quando passa, por exemplo, aqui na Marginal São Paulo, a grande capital do Brasil, quando você passa aqui na Marginal do Pinheiros, na Via Anchieta, você tem favelas horrorosas. Sujeito desse, quando olha aquele povo vivendo daquele jeito feito animal,
Será que o sujeito em nenhum momento fala, nossa, eu roubei tanto, eu tenho tanta coisa no Brasil e fora do país, esse povo não tem nada? Mesmo aí em Curitiba, não no Bacaxeri, não no AU de baixo, no AU de cima, na Rua 15, no meu tempo era Rua 15, hoje é Rua das Flores e tal, no passeio público. O senhor acredita em Papai Noel, em que o político ladrão, quando ele olha o povo nessa miséria desgraçada, ele não fica com remorso? Milton Neves, o ser humano, ele é engraçado. O ser humano, ele busca sempre adotar táticas que a psicologia chama de racionalização e a criminologia chama de neutralização, que é uma espécie de autojustificação. Nós, quando fazemos alguma coisa errada, nós buscamos nos justificar perante o tribunal da nossa consciência para nós convivermos bem com nós mesmos. Então, no caso Lava Jato, vários empresários que pagaram corrupção depois de fazerem acordo de colaboração, ou seja, não tinham mais nada a perder e reconhecer o que fizeram de errado, vários se negavam a falar que pagaram propina. Eles falavam que eles pagavam comissões para agentes públicos. Mas peraí, como comissão para um negócio que você faz com a empresa para agente público? Isso é corrupção. Mas eles tinham uma resistência em falar propina, porque não se via como pagando corrupção. Outros empresários que faziam parte de um cartel, ou seja, de um ajuste entre empresas para fraudar as licitações e aumentar os preços dos contratos, eles não falavam que existia um cartel entre as empresas. Eles falavam que existia um pacto de não agressão. Isso tudo não é mais do que máscaras ou eufemismos para eles se sentirem bem consigo mesmos. Eu acredito que com o político aconteça o mesmo. Agora, nós poderíamos pensar isso também em relação ao futebol, porque o que aconteceu na Lava Jato, nós poderíamos comparar com times de futebol que se reúnem e acertam quem vai ganhar o campeonato. E acertam quem vai ganhar cada jogo. Aí eles entram nos jogos e quando eles entram nos jogos, eles fingem. E na verdade, eles estão fraudando um mundo de torcedores, um mundo de telespectadores, mas eles podem se justificar perante os tribunais das suas consciências, dizendo, a gente está fazendo um espetáculo. Quando, na verdade, eles estão cometendo um crime contra aqueles torcedores, quando existe aquele ajuste de jogo, quando existe um apito amigo, algo que lesa a ideia do esporte, da competitividade normal, mas eles vão sempre buscar se justificar perante si mesmos. Agora o senhor me emocionou, viu? Porque o meu apito amigo que eu criei no rádio e na televisão virou terminologia popular de uso de público, né? Todo mundo mesmo fala apito amigo. Se até o senhor fala apito amigo, eu tô feito, viu? Eu vou dizer que tô consagrado. Agora, a propósito, ô, doutor, a propósito, o futebol brasileiro é corrupto? Olha, o que eu diria é que existe uma cultura no Brasil que é conivente com a corrupção. Nós temos uma cultura que é mais conivente com a corrupção do que em outros lugares do mundo, mas isso é mudável. Isso não é algo que é assim e vai permanecer assim. Nós podemos olhar a experiência de outros países. Hong Kong é um país que tinha uma corrupção sistêmica e endêmica como a brasileira, e hoje Hong Kong, na fila de honestidade, num ranking de corrupção feito pela Transparência Internacional, Hong Kong está na posição número 17 ou 18, perto dos Estados Unidos. Quando nós, Brasil, estamos na posição número 76. Nós somos um país muito mais corrupto. Agora, Hong Kong conseguiu mudar essa realidade por meio de reformas como essas 10 medidas que nós estamos propondo. Porque essas 10 medidas trabalham não só na punição, não só na recuperação do dinheiro desviado, que afetam a decisão da pessoa quanto a praticar a corrupção ou não, mas atuam também na mudança de consciência, na conscientização de todos sobre os problemas que os desvios de conduta, que a corrupção causa em nós, na nossa família, nas nossas pessoas ao redor e em toda a sociedade. Ô, doutor, no mundo nosso aqui do esporte, nós tivemos saltos orçamentais horrorosos nas construções das arenas para a Copa do Mundo e para as instalações esportivas para a Olimpíada que está chegando. O Lava Jato já chegou também na corrupção esportiva nessas arenas? Ou só num outro estádio aí que vocês já resvalaram, não sei se no Corinthians? Como é que está esta situação das arenas e o Lava Jato? Nós chegamos, sim, à corrupção na construção de estádios da Copa e das Olimpíadas. Mas isso é expressão, é apenas uma pequena parte do todo, a expressão de uma corrupção muito maior que aconteceu em toda a indústria de construção civil no seu relacionamento com o governo. O que aconteceu foi que grandes empresários e políticos se aproximaram para trocar benefícios, o que algumas pessoas ao longo da nossa história que estudaram o Brasil chamaram de capitalismo de compadrio. Não um capitalismo que gera crescimento, competitividade, que vença o melhor, uma disputa justa,
mas é um capitalismo de cartas marcadas, em que eles ganham e quem perde é a sociedade. Doutor, eu queria falar agora de medo e de receio. Quem que tem mais receio ou medo? O Lula, que tem mais medo de vocês da República de Curitiba? Ou vocês da República de Curitiba têm mais receio dele por ser ele o que é? Em relação a essa pergunta, eu vou me reservar ao meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas a defesa dele entende que vocês veem Lula como um troféu. Como é que o senhor vê isso? Não tem nada disso. O Lula é uma das pessoas que está sendo investigada dentre várias pessoas. A gente não investiga especificamente a vida de uma pessoa. A gente investiga, sim, especificamente atos ou não. E a pessoa ter praticado determinados atos não quer dizer que a pessoa é boa ou não, que a pessoa contribuiu ou não com o país ao longo da história. O que eu tenho que avaliar é, sim, a pessoa desviou dinheiro público? Se desviou dinheiro público, se existe assim, indicativos nesse sentido. Quão fortes são as evidências de que ele desviou dinheiro público? E se desviou dinheiro público, ela tem que pagar como qualquer pessoa. A gente vive numa república. Ou seja, não é mais um governo de imperadores, de rei, com diferença entre aristocracia e pessoas comuns. Não, a gente vive num governo entre iguais. Todos devem pagar de modo igual perante a lei. Devem receber benefícios e custos de modo igual perante a lei. Então, para nós, na nossa ótica, Lula é como qualquer outra pessoa. É claro que ele teve ele tem poder, né? E vários dos nossos investigados têm poder, isso não é uma característica única dele. E é claro que pessoas investigadas tendem a se proteger, tendem a reagir, assim como você mencionou antes, projetos no Congresso Nacional que buscam atingir a investigação, interceptações telefônicas que vieram a público, gravações feitas por colaboradores que vieram a público, mostram que existem articulações para acabar com a Lava Jato. O importante é que a sociedade, que é nosso escudo, continue sendo nosso escudo para que a gente possa cumprir a missão que vocês nos deram na Constituição de combater a corrupção. Porque sem a proteção da sociedade, a gente não chegaria e não chegará a lugar algum. Via seus competentes advogados, o Lula foge da República de Curitiba como o capeta foge da cruz. Isso significa que quem deve teme? Essa ideia da República de Curitiba, de que as coisas funcionam, de que a justiça está funcionando, é porque a Lava Jato, Milton Neves, é um ponto fora da curva. Existia uma conjunção de inúmeros fatores para que, nesse caso, as pessoas acreditassem que, de modo excepcional, existiria uma punição. Isso não é a regra no Brasil. A regra no Brasil é a regra da impunidade. O Brasil é o paraíso para corruptos e corruptores porque eles não são punidos. Agora, veja a importância que tem a punição. Foi porque Marcos Valério foi punido num outro caso, que foi um ponto fora da curva, que foi o Mensalão, que as pessoas da Lava Jato decidiram cooperar com a justiça, colaborar. E quando uma pessoa está sendo investigada por um crime A e colabora, ela entrega os crimes B, C, D e E, permitindo uma expansão exponencial da investigação, que é o que aconteceu na Lava Jato. E por estarem reunidos esses fatores, as pessoas percebem que a justiça aqui tende a funcionar e tende a produzir o que deve produzir: punição dos culpados e absolvição dos inocentes. Nós já tivemos vários inocentes absolvidos, ou pelo menos várias pessoas em relação às quais as provas não eram suficientemente fortes, absolvidas. Então, a leitura que eu faço é: as pessoas têm receio de estar num caso em que a justiça funcione. As pessoas estão acostumadas com a impunidade e isso não é sadio. Lá no meu estado, fala-se que o Marcos Valério continua inconformado na cadeia, porque não soube falar na hora certa. Ele errou no time, né, doutor? Errou no timing, com certeza. Ele é uma pessoa que poderia entregar, provavelmente, muitas outras pessoas, poderia ter uma redução na sua pena, e agora veja que na colaboração o que a gente faz é trocar um peixe pequeno por um peixe grande, ou um peixe pequeno por um cardume. Nós sempre fazemos uma colaboração premiada com os olhos do interesse da sociedade. Ela só é feita quando ela é muito benéfica para a sociedade. Veja que a gente concordou com uma diminuição de pena em relação ao Paulo Roberto Costa para obter provas e informações em relação à corrupção de dezenas de parlamentares, pessoas altamente importantes, e nós trocamos então um pedaço da punição de uma pessoa pela possibilidade de punir um universo de diversas pessoas muito poderosas. Essa é a lógica. Ô, doutor, milhões de perguntas aqui, nós estamos praticamente encerrando, mas uma coisa que eu falo muito aqui com o querido Cláudio Zaidan, o grande jornalista brasileiro:
Quando um preso, ele devolve, depois de delação, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares e tal, isso me lembra uma tese lá de Muzambinho, da minha terra. Você, quando vê um rato, é porque tem 2.000. Se você viu uma barata ali na região da tua casa, é porque tem 10 mil baratas. Se o cara devolve 300 milhões de dólares, doutor, é porque ele tem uns 2 bilhões de dólares investidos por aí. Olha, sempre é possível que um colaborador que faz um acordo de colaboração esconda dinheiro da justiça. Agora, no acordo existe uma previsão expressa dizendo que se ele mentir, se ele ocultar patrimônio, se ele esconder dinheiro que ele desviou, a gente quebra o acordo. Isso significa que a gente vai usar todas as informações e provas que ele trouxe em favor da sociedade e ele vai perder todos os benefícios que foram prometidos a ele. Ou seja, ele perde tudo e a sociedade ganha tudo. Nós só fazemos também os acordos de colaboração quando nós não temos prova de que existam coisas que ele está negando, né? É evidente que se nós tivermos informação de que a pessoa tem outros 100 milhões de dólares no exterior e que ela está afirmando que não tem nada, esse é um acordo que a gente não vai fazer. A delação de Marcelo Odebrecht, como é que está? Esse é um assunto mesmo que a gente não comenta publicamente, nem negando, nem confirmando, porque acordos, eventualmente, em elaboração, em negociação, são objetos de sigilo. Sem dúvida. Ô, doutor, eu na minha carreira de jornalista, que já vai lá para uns 50 anos, e aí em Curitiba eu trabalhei na Rádio Colombo, não fui contratado pelo Pirajá Ferreira, na Desembargador Westphalen, lá na B2, porque ele achou que não tinha futuro. E o Dirceu Greser, que já morreu, da Rádio Cultura, falou: menino, você é o melhor que eu já ouvi, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba, você não vai trabalhar aqui porque eu não tenho condição. Jamais vou esquecer desse nome de Curitiba, Dirceu Greser. Mas quero dizer para o senhor o seguinte: ao longo dessa carreira, eu já matei jogador que está vivo até hoje, viu? Mas depois eu dei um jeito de ressuscitar, ou seja, a gente erra. Aquele grande médico americano que escreveu um livro, estava vendo na televisão outro dia na Band, ele escreveu um livro, o maior médico do mundo, cometeu erros incríveis, ele reconhece. O Osmar de Oliveira, que hoje está no céu, me falou que um médico colega dele, uma vez trocaram uma papeleta no hospital e o médico colega dele operou um joelho errado. Tem advogado que, infelizmente, perde o prazo. Em toda profissão tem erros. O senhor, nesse brilhante, fantástico trabalho contra a corrupção no Brasil, o senhor cometeu algum erro desde que o senhor começou aí com o Lava Jato? Nós, como qualquer pessoa, não somos imunes a erro. Nós podemos ter praticado erros. Agora, nós fizemos o nosso melhor para não praticá-los e, nesse sentido, a gente teve o benefício de nós sermos uma equipe de 11 procuradores da República. E todas as decisões mais relevantes nós tomamos em conjunto, o que traz as pessoas para um meio termo, para uma decisão mais ponderada e mais cautelosa. Então, essa investigação ela foi desenvolvida com todo o cuidado do mundo e isso levou à confirmação de mais de 95% das decisões judiciais. Nós devemos lembrar que uma pessoa só é condenada criminalmente quando existe uma prova muito consistente. A gente chama essa prova de prova para além de qualquer dúvida razoável. Só nesse tipo de situação que você condena alguém criminalmente. E quando nós tomamos o todo das decisões judiciais proferidas pelo juiz Sérgio Moro, nesse caso Lava Jato, menos de 5% foram revisadas por tribunais superiores. Isso ainda não significa que isso foi produto de erros, mas pode ter sido uma simples discordância, porque, como bem diz o adágio popular, cada cabeça uma sentença. Pode derivar de simples interpretação diferente da lei. O Lula consagrou aí República de Curitiba, o senhor é de Pato Branco, mas mora aí. Eu era para ter ficado aí, mas não passei no vestibular de odontologia, não passei aí em São Mateus no concurso para Petrobras. Meu Deus, eu podia estar na sua mão nessa altura aí. Mas é o seguinte, lá em Curitiba a cidade reclamava assim, até no futebol só se fala de Rio e São Paulo e tal. Curitiba é uma cidade, eu chamo de europeia, a capital do Paraná. Está virando Alcatraz de bandidos e tal. Mas é o seguinte, então Curitiba tinha um certo complexo porque está longe do tamanho de Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, talvez até de Salvador e de Porto Alegre. A Lava Jato fez com que a autoestima do curitibano, do paranaense da capital do Paraná fosse lá para cima. Eles estão orgulhosos da Lava Jato e da notoriedade positiva que essa cidade ganhou através do trabalho de vocês. Olha, ao ouvir algumas pessoas já comentando até que se esse caso tivesse começado em Brasília, em Rio de Janeiro, São Paulo, ele não teria ido para frente porque lá as pessoas estão mais próximas
dos grandes círculos do poder, e isso poderia ter, de algum modo, influenciado os rumos da operação. Então, talvez o fato de ter sido desenvolvida em Curitiba não seja algo completamente ao acaso. Tenha sido justamente por ter sido desenvolvida numa cidade, de um estado que não é um dos centrais, no sentido assim, de mais próximos ao círculo do poder, ter sido um fator favorável para que ela se desenvolvesse. Doutor, concluindo agora é o seguinte, eu vou ficar até com medo do senhor mandar me prender, mas eu ao longo da minha carreira, eu marquei por grandes entrevistas. Essa de hoje, uma das melhores, se não a melhor, porque falar com o senhor não é fácil, não. Eu dei até uma treinada, para não errar em Deltan Martinazzo Dallagnol. Todo mundo que vai entrevistar o senhor erra no nome, eu não errei nenhuma vez. Então eu tenho opinião, eu tenho conhecimentos gerais mais ou menos e profundo conhecedor do futebol. Já fiz belas entrevistas, mas já errei também. Agora, eu não consigo descobrir quem é que criou uma gravação na cidade de Pato Branco, onde o senhor nasceu, porque ninguém consegue, é um mistério, entendeu? Como o senhor é um grande investigador, eu acho que o senhor vai me ajudar a descobrir quem é que fez essa gravação. Vamos ouvir. Na marca fatal, Zezinho pronto para a cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto! Pato Branco está orgulhosa de você. É um clube indo pela primeira vez para a primeira divisão. Isso, Zezinho, meu garoto, fé e bola na rede. Olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho, vamos lá, Zezinho. Vamos lá, Zezinho, é Pato Branco batendo o coração, correu Zezinho, apontou, atirou, puta que pariu, pra fora! Não é possível! O senhor descobre pra mim, doutor? Por que, Milton? Porque ninguém sabe quem são esses dois, o repórter e o narrador. Isso eu lancei no rádio faz 15 anos. O Jô Soares colocou no programa dele também, entendeu? Onde o senhor foi, por sinal, eu tuitei na hora. Deixa o homem falar, Jô! Deixa o homem falar, Jô! Ele falava mais que o senhor. Hoje eu e o Faustão somos xingados também, que a gente fala demais. Hoje eu falei pouquinho, o senhor falou 90%, eu falei 10%. E essa gravação ela é histórica no rádio e no futebol, folclórica. Ninguém descobre o narrador e o locutor, entendeu? E o repórter. O senhor ouviu aí, né? Caramba, precisa de uma força-tarefa, então, só para isso. Doutor, então, para terminar, quais são suas 10 medidas contra a corrupção? Isso será analisado pela Comissão Especial do Congresso. Espero que seja absolutamente imparcial. Esperamos sim. A primeira, fazendo um breve resumo, a primeira medida busca a conscientização de todos para mudar a corrupção por mudança de cultura e por a educação. A segunda medida, ela traz um crime novo, que é o crime de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, para que agente público que enche o bolso de dinheiro não passe impune. A terceira medida adequa a pena de corrupção, aumentando ela um pouco, para que ela não continue a ser uma piada e uma piada de mau gosto. Hoje, a pessoa que pratica corrupção, quando é punida, e muito raramente é punida, ela vai prestar serviço à comunidade e pagar cestas básicas. A gente muda isso. A quarta e a quinta medidas, elas ajustam recursos e o procedimento civil e criminal referente à corrupção, para que o processo não seja algo infinito, algo que nunca acaba, que demora décadas. A sexta medida, ela fecha uma brecha da lei que existe no sistema de prescrição, para evitar que as pessoas escapam por uma brecha da lei chamada prescrição, que é o cancelamento do caso criminal quando demora muito tempo na justiça. E sempre demora com o sistema que nós temos hoje. A sétima medida fecha outra brecha na lei, no sistema de nulidades, para que um prédio não seja derrubado porque se encontrou um furo no encanamento, para que todo um processo não seja derrubado por uma pequena irregularidade que eventualmente seja encontrada. A oitava medida, ela cria o crime de Caixa 2 eleitoral, o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e possibilita punir os partidos que se envolvem com corrupção. Todas essas medidas de punição só valem para o futuro e não para o passado. Ou seja, não é para falar sobre o que a gente descobriu na Lava Jato, mas para evitar que novos casos aconteçam. E, por fim, a nona e a 10ª medidas criam instrumentos, vários recomendados pela ONU internacionalmente, para recuperar o dinheiro que foi desviado de modo efetivo. Essas são as 10 medidas, elas estão hoje no Congresso Nacional. O que nós precisamos fazer é cobrar os parlamentares, incentivá-los em mídias sociais, ligando, marcando reuniões, pedindo que a comissão especial criada lá no Congresso para apreciar essas 10 medidas faça uma tramitação rápida e aprove medidas que possam estancar essa sangria de recursos públicos.
Olha, doutor, se eu pudesse, eu ia ler uns 3, 4 mil e-mails aqui, mensagens que chegaram. Como o senhor gosta muito da camisa do número 10, como eu gosto do 10 do Pelé, eu vou só ler 10 aqui. André Frois de Aguiar. Sou advogado em Belo Horizonte. Melhor entrevista que já ouvi. Gilson Voltolini, parabéns. Geraldo Fonseca, advogado também, cumprimentando. Edson Blanco, parabéns, Milton Neves, pela quebra de paradigmas com a entrevista com o Dr. Deltan. Você também está ajudando a construir um país não corrupto. O Edson Cabral, da cidade de Arujá. Melhor do que essa, nunca tinha ouvido com você e olha que eu ouço há muitos e muitos anos. Sidneu Ferrari. Até pergunta se o senhor já recebeu alguma ameaça. Parabéns pela entrevista. O Clodoaldo Patti, que é advogado, fiel escudeiro de Sergei Cobra Arbex, grande advogado brasileiro. A entrevista com o procurador Delagnol entra para o seu rol das 3+. Entrevista antológica. Cristiano Silva, de Goiânia, senhora entrevista. Ercílio Benazzi, muito oportuna a entrevista. Responda só essa aqui do Sidneu Ferrari, que é publicitário. O senhor já recebeu ameaça? Poxa, eu fico até sensibilizado com essas palavras dos ouvintes. Agradeço a todos pelo carinho, pelo apoio ao trabalho, pelo apoio a essa causa. O maior risco que nós corremos nesse caso não é de físico, não é de matarem o nosso corpo, mas é sim de denegrirem a nossa credibilidade. Porque a partir de certo ponto, a defesa jurídica não funciona mais. Os fatos são muito fortes, as provas são muito fortes, a investigação foi cuidadosa, então a pessoa recorre a uma defesa política. Em vez de se defender dos fatos, ela busca atacar a credibilidade da investigação e dos investigadores. E começa a repetir uma série de críticas de supostos abusos que nunca aconteceram, mas que numa tática, como aquela tática daquele marqueteiro Goebbels, do Hitler, a pessoa repete a mentira 1000 vezes até que ela passe a parecer verdade. E foi isso que aconteceu na Itália. Nós vemos que lá na Itália, depois de uma operação grande, no curso de uma operação grande contra a corrupção, que foi a Mãos Limpas, essas pessoas atingidas pela investigação, poderosas, começaram a repetir críticas de supostos abusos que jamais foram comprovados. Mas isso tirou a credibilidade da investigação, ou pelo menos colocou a sociedade com o pé atrás em relação ao caso, e permitiu espaço para que houvesse uma reação do sistema corrupto contra a investigação. E hoje é mais difícil investigar a corrupção na Itália do que antes. Inclusive foi promulgada uma lei que foi chamada Lei Salva Ladrões, porque proibia a prisão preventiva nos casos de corrupção. Um absurdo. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Nós queremos que as pessoas conheçam a investigação de trás para frente e tenham plena confiança dela. E a última pergunta... O primeiro site de um caso criminal na história do país, que é o site da Lava Jato, para que todos possam acessar as informações de modo confiável e oficial lá. Então dá o endereço de novo, por favor. Esse site da Lava Jato é www.lavajато.mpf.mp.br. Posso dar o site das 10 medidas também? Mas é claro. Opa, aliás, por lá, favor, dê 2 vezes. Opa, vamos lá então. www.10medidas, você pode escrever por extenso ou o número 10, tanto faz, 10medidas.mpf.mp.br. De novo o site das 10 medidas. www.10medidas.mpf de Ministério Público Federal, .mp de Ministério Público.br. O senhor aprendeu esse sotaque curitibano ao mudar para Curitiba ou vem de Pato Branco mesmo? Olha, hoje eu tenho uma mistura de sotaques. Eu vim de lá com 14 anos, adoro Pato Branco, sou nato de lá, mas também me sinto cidadão curitibano, naturalizado curitibano, ao mesmo tempo que eu mantenho minha naturalidade de Pato Branco, patobranquense. E eu vou morrer eternamente, eu vou viver caipira de Muzambinho. Ô doutor, uma pergunta de grande profundidade que não poderia faltar, depois dessa entrevista em que estou me sentindo um juvenil como jornalista, já com quase 65 anos de idade. Escuta aqui, o senhor é coxa ou é furacão? Olha, eu gosto do Curitiba. Eu já torci mais, mas hoje o mais perto que eu chego do futebol é o fato de ser vizinho do Fernando Gomes, um comentarista esportivo também. Conheço. Esse é o mais perto que eu chego do futebol hoje. Conheço o Fernando Gomes, muita tradição aí também. É um querido vizinho aqui, é um cara sensacional. Ô, doutor, olha, muito do fundo do coração, em nome da família Bandeirantes, do jornalismo desta casa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu caro. Obrigado pelo tempo, obrigado aos ouvintes pelo carinho
e vamos seguir juntos nessa causa contra a corrupção. Não vamos todos desistir do nosso país. Muito obrigado.